Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para anunciar o Evangelho. Jesus está voltando. Os sinais da sua vinda são uma verdade dita por Jesus. Haveria fome na terra, haveria terremotos, haveria enfermidades, haveria falsos cristos, falsos profetas, o amor de muitos se esfriando, por se multiplicar a iniquidade. Jesus diz: quando vide essas coisas acontecerem, sabei que está próximo o tempo. Ele está às portas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Tudo que está escrito neste livro foi escrito para o nosso aviso, a quem já são chegados os fins dos séculos. Jesus, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Apertado é o caminho, e estreita é a porta que conduz à salvação, à vida eterna. E são poucos que encontram, são poucos que procurarão entrar, porque o mundo jaz do maligno, em que a maioria das pessoas está submetida ao engano, às mentiras, às falcatruas, e vivendo neste presente século, entregue às abomináveis idolatrias, nos seus pecados, nas suas contaminações, carregados de glutonarias, de bebedeiras, e assim ociosos, e andando pela terra vagarosamente, cuidando que a vida é baseada naquilo que possui. A Bíblia diz que do pó o homem veio, ao pó ele voltará. Mas Deus enviou Jesus Cristo, o seu unigênito, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus, ele fala em João capítulo 12: eu recebi mandamento de meu Pai, sobre que haverei de dizer e sobre que haverei de falar, e sei que seu mandamento é a vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, terá a vida eterna. Em Mateus 24 ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança na palavra do Evangelho
porque há rudimentos podres, fracos, que o homem está submetido nesta terra. Ele fia a confiança numa religião, ele confia em homens, e a Bíblia diz em Salmos 118, melhor é confiar no Senhor, porque em Salmos também diz, Deus é o nosso guia até a morte. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, viver é Cristo, morrer é ganho, porque somos entregues à morte todo dia, por amor de Jesus. Aquele que perde a vida, por amor a Jesus e ao Evangelho, este se salva. Mas aquele que busca a salvação fora de Jesus, ele já está perdido, já está condenado, porque Deus enviou Jesus, o seu Filho unigênito, a este mundo para Salvador. Não existe outro nome dado aos homens pelos quais devemos ser salvos. Jesus é a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, que foi rejeitada pelos edificadores e que Deus a tornou principal da esquina. Todo aquele que nele crê não é confundido. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra do Evangelho é luz, é glória, é poder para a salvação do homem. Mas os caminhos do homem, a princípio parecem ser direito, mas o fim são caminhos da morte. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto é um dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má, até mesmo as que estão em ocultas, porque não há criatura nu ou patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Romanos 14 está escrito que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tudo que o homem fez, todas as palavras que o homem disse um dia, ele haverá de dar conta no dia do juízo. É o juízo de Deus, aonde Deus executará justiça e juízo. E a Bíblia fala em Apocalipse que todo aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Jesus é a salvação, o resto é mentira, é engano. Se você depositar a sua esperança numa estátua, você vai perecer para todo sempre. Se você confiar no poder do teu dinheiro, em políticos, em líderes religiosos, ou até mesmo numa religião que você tanto vive crendo que ela é a melhor opção para tu, você vai perecer, você vai naufragar. A Bíblia diz, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Todos os caminhos não te levam a Deus. É o engano que você está cometendo. É o engano que muita gente comete diariamente. Não existe outro intercessor além de Cristo. Não existe outro fundamento além de Cristo. Outro evangelho é anátema. A Bíblia diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. A depressão não está longe de ninguém, porque o homem que não vive em meditação aos mandamentos de Deus, ele anda vulneravelmente nesta terra, e o diabo é o teu adversário, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. É o diabo que incite as pessoas a pecar contra Deus, contra os seus mandamentos, contra a sua lei. É ele que faz com que o homem peque. Mas a Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado.
Cada um é atraído e engodado, segundo a sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência despertada, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Quem vive em pecado está separado de Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele divide o homem com Deus e não permite que Deus o ouve. Mas quando o homem põe em Jesus a esperança e reconhece a justiça de Jesus sobre ele, porque o homem não pode se salvar pelos meios próprios, o homem não pode ir ao céu pelas obras que ele faz em vida. Jesus, ele é a razão da salvação do homem. Sem Jesus o homem não consegue ir a lugar nenhum. Aqui nesta terra a disputa é grande por poder, por glória, por fama, por sucesso, por estrelismo, por status. O homem é todo instante vivendo em favor daquilo que é passageiro. Por causa de dinheiro, o homem mata, o homem mente, o homem trai. Por causa de dinheiro, estão derramando sangue inocente na terra. Judas Iscariotes foi comprado por aqueles religiosos por 30 moedas de prata para atrair Jesus. A religião comprou o homem para ele depor contra Cristo. Na Páscoa, era costume de Pilatos soltar um preso, e naquela ocasião jazia com Jesus, Barrabás, um homicida, um homem conhecido do povo, mas Jesus inocentemente. E Pilatos pergunta ao povo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele não é o nosso rei é César. Solte Barrabás. Pilatos ficou aterrorizado quando eles falaram: solta Barrabás, porque Pilatos não enxergou crime em Jesus. Pilatos não viu causa nenhuma de que Jesus fosse acusado à morte. Mas por inveja, os fariseus haviam entregado Jesus a Pilatos. A nossa lei não permite matar homem algum. As leis de Roma era que regia as leis sobre o homem. Os romanos tinham poder para crucificar o homem ou para soltar o homem. Pilatos olha para Jesus e diz: não sabes tu que eu tenho poder para te soltar e te crucificar? Jesus fala para Pilatos: nenhum poder terias contra mim se do céu não te fosse dado. Deus abençoe. O homem pensa que tem poder por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui. Mas Jesus falando a Pilatos que maior pecado tinha aquele que o entregou. Em João capítulo 10 diz: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou por amor de mim. Estava escrito nas profecias dos profetas, na lei do grande Deus Moisés, de que haveria o Cristo, o Messias, padecer, ser afrontado, ser injuriado pelos homens. O apóstolo Pedro diz que quando o injuriava, ele não ameaçava. Quando padecia, ele se manteve calado, porque ele entregou aquele que julga justamente. Paulo diz que Deus julgará este mundo com justiça. O mundo antigo de Noé foi estabelecido justiça de Deus sobre aquela geração, sobre aquele mundo antigo em que a depravação era grande, era bebedeira todo dia, era folia todo dia, casando e separando. E a Bíblia fala que Noé, varão justo em suas gerações, temente a Deus, sincero a Deus, e ele andava com Deus. O que faz diferente um do outro é que se o homem anda com Deus, ele anda em luz, ele anda em paz, ele anda na verdade. Mas quem não anda com Deus, ele anda em trevas, ele anda no engano, na mentira, praticando aquilo que é abominável. É o pecado.
A solução do teu pecado não é psiquiatria. Você pode se entupir de remédio, mas você não vai sair dessa situação. Porque o pecado só é perdoado quando o homem reconhece que Jesus tem poder para suficientemente perdoá-lo. Porque em Romanos capítulo 3 diz, aquele que tem fé no seu sangue, o sangue de Jesus nos rime de todos os nossos pecados. A redenção do homem é Jesus Cristo. Qualquer confiabilidade que não seja esta palavra e seja depositada em uma estátua, em um ídolo, em homens, é vã, é fútil. Jesus Cristo, depois de haver pregado em muitos lugares, tanto nas cidades quanto nas aldeias, o evangelho do reino de Deus, ele era perseguido instantaneamente, ele era afrontado diretamente e indiretamente pelos religiosos. Os homens que mais resistiam a Jesus foram aqueles que falavam: somos filhos de Deus, somos descendentes de Abraão, nós temos um líder que é Moisés. Jesus falou em João capítulo 8, se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês creriam nos seus escritos, porque de mim falou Moisés. Vocês não são filhos de Deus, vocês têm por pai ao diabo. Porque o diabo é homicida, ele é mentiroso. O traficante que está nas mãos do diabo, ele mata, ele rouba. A pessoa que deseja a morte do próximo, ele está cheio do diabo no seu coração. Porque a Bíblia diz que Judas Iscariotes, Satanás encheu o coração dele. Não foi para bom, foi para pior, porque ele foi trair o Filho de Deus. Ai do Filho do Homem, ai do homem, porque o Filho do Homem é traído. Melhor não ter nascido. Ai do homem que troca a luz do Evangelho pelas trevas de uma religião. Ai do homem que troca a verdade pela mentira. Ai do homem que chama o amargo de doce, que chama o doce de amargo. Ai do homem que chama a verdade de mentira. Ai daquele que deturpa a palavra do Evangelho e torce ao seu bel prazer. Ai daquele que acrescenta ou tira quaisquer palavras da profecia deste livro, porque o céu e a terra vai passar, mas essa palavra não passa. Jesus curou um cego de nascença. E os fariseus queriam saber a razão de como aquele milagre havia acontecido. Perguntou para aquele homem que Jesus havia feito aquele milagre: quem é que te curou? Qual é o nome dele? Já te disse, e vocês não creem. Para que quereis saber de novo? Aí ele fala: vocês querem se tornar discípulo dele? Discípulo dele sejas tu. Somos discípulos de Moisés. E eles interrogavam, mandou chamar os pais daquele homem. E os pais falaram: ele tem idade, ele responde por si mesmo. Porque os pais temiam ser expulsos da sinagoga, porque era assim que eles agiam. Se você falar a verdade nas igrejas hoje, eles te expulsam, porque eles estão vivendo só em prol de dízimo, em prol de campanha, em prol de envelope, em prol de dinheiro. Eles não pregam com amor. Paulo fala que eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Fala de humildade, mas não sabe o que é humildade. Falam de amor, mas não conhecem o amor. Por isso que mataram Jesus, trocaram Jesus por Barrabás. O homem vive com a sua religião medíocre e ele pensa que vai para o céu assim, fumando maconha, bebendo cachaça, prostituindo e fazendo do seu corpo um carnaval inteiro. É pince na língua, é alargador na orelha, tatuagem pelo corpo todo e não quer se arrepender. O problema do sujeito é que ele é tão soberbo que depois que ele escuta o Evangelho, ele ainda bate no peito: ah, não crê nisso, Deus não é assim, Deus não fala assim. Ele quer um Deus que fala com ele mansinho, que apoia ele no seu pecado, no seu crime. Deus não vai se curvar diante de você, nem diante de mim. É o homem que tem que se prostrar diante deste Deus, porque senão ele vai ser
consumido, vai ser extirpado. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Essa história de não tem nada a ver, não vai colar com Deus. Eu não sabia, não vai colar com Deus. Essa história aí, eu sou inocente, mas estava lá praticando o que era mal. Estava matando como se matasse rato, barata. Tinha uma arma na cintura e ele pensou que era como aqueles filmes de faraó. Matar, quem puxa o gatilho primeiro se dá bem. Chora primeiro a mãe dele do que a minha. É o sentimento dessa geração que está cheia de demônio, possessa. Porque Netflix todo dia, videogame, futebol. E o Brasil para assistir os ídolos. Seja ele nas Olimpíadas, seja na Copa do Mundo, seja em qualquer área. Porque o homem está perdendo o raciocínio, não tem mais entendimento, ele não sabe pensar, porque o celular dele dominou ele. É pornografia todo dia, é filme de pornô para assistir. Por que você não vai casar, gerar filhos, constituir família? Porque isto vem de Deus. Mas o homem está depravado, ele está casando homem com animal, está casando adulto com criança. E tem leis que favorecem essa prática do diabo. Jesus testificando da luz, as trevas se enfureceu. A Bíblia diz que resplandeceu Deus a luz no meio das trevas. Um povo que estava sentado e em região da sombra da morte, viu uma grande luz, porque a luz raiou. João capítulo 1 diz: ali está a luz verdadeira, Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, se alguém me segue, não permanecerá mais em trevas, mas terá a luz da vida. As trevas, quando a pessoa está nela, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Porque o homem pensa que até hoje, ele veio do macaco. Ele pensa que ele vai evoluir como um espírito. Tire isso da sua cabeça. Examine a palavra de Deus e você conhecerá a verdade. Você viveu a vida toda acreditando no catolicismo que vai ter purgatório, vai ter missa de sétimo dia para arrancar sua alma do inferno. Se você morrer e ir para lá, não tem purgatório. Não existe reencarnação. Ou é juízo, ou é céu, ou é inferno. Está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. A tua oportunidade é agora. Depois que você morrer, não tem mais jeito. Não adianta orar para quem morre. Não adianta pedir a comunicação de quem já partiu desta terra. Você está a um passo da eternidade. Não desperdice a tua grande oportunidade que vem de Deus. Você pode se divertir, mas ainda você não se suprirá. Você pode se alegrar momentaneamente com o gozo do pecado, mas vai te dar salvação no final. O resultado é condenação. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Jesus, ele curou um coxo, um homem que tinha sua mão mirrada na sinagoga dos judeus em pleno sábado. E vendo isso, eles falavam que ele estava infringindo as leis do sábado. Ele estava indo contra a lei de Moisés. Jesus não veio abrogar, nem destruir a lei, nem os profetas. Ele veio cumprir. Em Romanos capítulo 3 diz: Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que
destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus, ele estava aqui no mundo como a verdade, a própria luz. A Bíblia fala em João capítulo 3 que os homens amaram mais as trevas. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça em seus corações. Não creem, porque Jesus fala que não crê em mim. O Pai o havia enviado, mas não creram nos seus feitos, não creram nos seus sinais, ainda que era preciso Jesus fazer sinais, para que eles viessem a crer, que verdadeiramente o Pai o havia enviado, porque tal nunca antes vimos. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 3 dias, exatamente 4 dias, o povo ficou abismado, porque isto ainda não tinha sucedido. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus falou para aquele moço: levanta-te. Jesus Cristo abriu os olhos de um cego de nascença. Ele curou um coxo desde o nascimento. A mulher que estava encurvada, durante 38 anos, Jesus a libertou das mãos de Satanás. A mulher que tinha fluxo de sangue durante 12 anos, sofria de hemorragia, ela procurou os médicos, os melhores daquele país, e não teve êxodo, não encontrou cura. Ela gastou tudo que ela tinha. A Bíblia diz em Salmo 103, o Senhor é quem cura todas as enfermidades e que perdoa todas as iniquidades. Quem é que me tocou? Os discípulos respondem: a multidão te oprime. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder, virtude. E a mulher disse: fui eu. Ela apenas tocou na orla de Jesus e ela foi curada instantaneamente. Não precisou fazer campanha, porque a fé é isso. Não tem objetos, não tem estímulo que seja visível para o homem crer no poder da fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que o homem faz sem fé é pecado. Se não tem fé, faça como aquele homem, o pai de uma criança, que o demônio queria matar ele no fogo e na água. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Seja humilde. Quem cura o homem das enfermidades é Deus, não é medicina. Jesus tem poder. O poder dele é sempre eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o homem vai atrás de tarô, vai atrás de búzios, vai atrás de carta. O homem vai atrás de espiritismo, vai no catolicismo para ver se encontra a bênção, ou vai nas igrejas evangélicas desesperado, em busca de casamento, em busca de prosperidade. Evangelho é cruz, é renúncia, é cadeia, é sofrimento. Aquele que leva no corpo as marcas de Cristo, ele terá galardão na vida eterna. Aquele que perde a vida por amor a Jesus, este se salva. Mas aquele que ganha este mundo, o que o homem vai pagar pelo resgate da sua alma? Porque Jesus pregava a verdade para libertar o homem da mentira, pôr em liberdade os que estavam em prisão.
cativos. Porque o diabo está te escravizando aí no futebol, nesta maconha que você todo dia fuma. O diabo está te escravizando com bebida, com pinga, com uísque. O diabo está te escravizando com cigarro. Você nunca leu a descrição que tem a carteira de cigarro? Vai dar morte, vai causar câncer, mas a pessoa ignora e continua fumando porque ela quer manter o vício dela. Acabar com o estresse. Não é o cigarro que vai acabar com o teu estresse. É Jesus que tem poder, paz. É Ele que tem gozo. É Ele que tem orvalho. É Ele que tem bálsamo. Mas quanto mais você vive na prática do pecado, você vai ficando cego. O teu coração vai endurecendo mais. Mas você está ouvindo hoje? Não endureça o teu coração. É o Espírito Santo que fala contigo. Eu não vim pedir dinheiro para você, para abrir igreja. Se você não quer se converter, vai você e teu dinheiro para os quintos dos infernos. Porque Deus não quer teu dinheiro, filho. Pode ficar despreocupado. Deus não é agiota que você dá 1.000 e recebe 2.000. A Bíblia diz, Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro. E o homem vai comparecer diante deste Deus. Você que reclamou todo dia da mensagem do Evangelho sendo pregada a você que viveu reclamando, você vai ter que dar conta com Deus, porque você valorizou mais o seu trabalho. Você vai morrer, seu trabalho não vai te salvar, seu infeliz. Se converte. Jesus está voltando. Hoje é o dia da tua salvação. Aparecido não vai te salvar. Edir Macedo não vai te salvar. Ele vai roubar você, tudo que você tem. Porque o diabo, ele está transfigurado. Ele tem os seus obreiros que se transfiguram em ministros da justiça. Eles parecem ser de Deus, mas não são. Jesus fala em Mateus 7, toda árvore é conhecida pelo fruto. Jesus não era bilionário, não tinha onde repousar a cabeça. O apóstolo Paulo não ficou rico pregando evangelho. Pedro, ele foi preso porque pregou o evangelho. Estevão foi morto porque pregou o evangelho. Aí você vê lá, Davi Miranda, quando vira, estava atrás de um escudo protetor, blindado. Porque teve medo da morte. Teve medo dos traficantes. Teve medo do homem. Porque eles estavam lá, ganhando muito dinheiro. Olha o tempo que ele deixou lá. Olha o patrimônio que ele deixou para os filhos, para os netos, para a família. Isso aí foi às custas de Jesus. A Bíblia diz que tomaram o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. O pastor mais rico do país é Edir Macedo. A fortuna dele é mais de 2,2 bilhões. E a pessoa fica lá, não, é templo de Salomão. Não existe templo de Salomão. Foi destruído no ano 70 pela profecia de Jesus, porque não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Mas estão já trabalhando lá em Jerusalém para reerguer o terceiro templo. Quando isso acontecer, o anticristo vai lá sentar no trono para governar. É uma só lei, é uma só moeda, é uma só religião. Aquele que não adora a imagem da besta, aquele que não tem a marca da besta, não vai poder comprar, não vai poder vender. Hoje o homem faz tudo por causa do dinheiro. Ele mata, ele rouba, ele trai. Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, diz, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Se o ladrão te roubar, o que você vai fazer? Vai dar B.O. lá na polícia? Se ele te roubar e fizer você andar uma milha, anda duas. Se te ferir numa face, ofereça também a outra. Mas a pessoa fala, não, se me deu um tapa, eu vou dar dois. Jesus foi afrontado, bateram no seu rosto. Deus abençoe. Só que ele suportou tudo isso, porque em Hebreus 12 diz, desprezando as afrontas, suportou a cruz e assentou-se à destra do trono da majestade de Deus. Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, acima do de Maria, de Buda, de Dalai Lama, de qualquer nome.
Por isso que o único nome que traz perdão, salvação é Jesus. Aparecido não te salva, nudes não te salva, não perdoa teus pecados. O Papa não vai interceder por você, pode ter certeza. Examine a palavra de Deus e você vai ver a verdade. O Consolador, o Espírito Santo da verdade, ele que testifica de Jesus, é ele que faz lembrar ao homem as obras que Jesus fez. E pelas obras, Jesus estava sendo perseguido. Perseguiu ele numa cidade e ele foi para outra. Queria coroar ele como rei e ele subiu para o monte para orar. Porque ele não veio buscar glória humana. Ele veio glorificar o Pai. Ele veio dar testemunho do Pai. Veio em nome do Pai, mas não aceitaram a ele. A Bíblia diz que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam. Porque é de graça o Evangelho. O Evangelho não é barganha. O Evangelho não é necessitável. O homem fazer campanha, pagar promessa. É tudo por fé. Vai, a tua fé te salvou. Não peques mais. A Bíblia diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das suas asas, e não quisestes. Importava que Jesus morresse em Jerusalém, porque ele era profeta, e muito mais do que profeta, ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, e ele há de vir. Moisés e Elias anunciaram aonde ele deveria morrer, em Jerusalém. Herodes queria matar Jesus, mas Jesus falou assim: diz aquela raposa, diz a ele que eu expulso demônios, eu curo. Fala para ele, fala para esses políticos da terra que estão inventando leis para defender a homossexualidade, o pecado do homem, que enquanto a igreja estiver na terra, não tem capeta para impedir, porque contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Jesus falou: importa que este evangelho seja pregado em todo mundo, em testemunho às nações, depois virá o fim. Primeiro o evangelho será pregado, querendo o homem ou não, gostando ou não, ele reconhecendo ou não, mas é o evangelho que está sendo anunciado. Jesus, afora de tempo, os homens buscaram matá-lo, desde o seu nascimento até a aproximação de sua carreira, a missão o qual veio fazer, porque ele veio, como Isaías declara: o menino se nos nasceu, o filho se nos deu, ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte. Como raiz em terra seca, ele foi subindo perante eles. A Bíblia fala que como cordeiro mudo não abriu a sua boca, e perante os teus tosquineadores ele foi levado. O castigo que nos traz a paz estava sobre si, e por suas pisaduras fomos sarados. Jesus fala em Lucas 24: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. A Bíblia fala que a seu tempo ele serve de testemunho.
na primeira epístola de Timóteo, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, trazendo salvação, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quer ser salvo? Confesse a Jesus. Quer fugir do pecado? Confesse Jesus e deixa que Ele guie a tua vida. Deixa que Ele conduza teus passos. Porque a lâmpada é a palavra de Deus para te iluminar em todo o caminho que você deveras andar. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 10 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2 diz: salvai-vos desta geração perversa. O tempo está curto. O homem consegue fazer poucas coisas. Ele vai ao mercado e quando volta para casa, já passou o dia. Ele saiu para trabalhar cedo, quando viu, já deu meio-dia, já deu 5 horas da tarde, já quando vê, tem que dormir. E cada vez mais encurtando. Aí o tempo de buscar Deus, ele vai só adiando. Deixa para depois, quem sabe uma outra vez, quem sabe daqui a 10 anos, quem sabe amanhã. Ele aceita Jesus, ele anda no Evangelho, mas ele não pensa que o amanhã não existe, ele não pensa que ele não pode garantir que vai ir lá e vai voltar, ele não pode, por mais que ele tenha dinheiro na carteira, no banco, por mais que ele tenha carro para andar e levar ele para lá e para cá, por mais que ele pague aplicativo para ir aonde ele quer, mas ele não pode garantir que vai ir lá e vai voltar, vai dormir e vai acordar, porque o fôlego de vida está nas mãos de Deus. Ele deu e ele pede conta. O que o homem vai fazer? Porque a destruição está chegando, a terra vai pegar fogo, o calor vai aumentar, raios solares vai causar câncer em muita gente. Essas patricinhas, esses mauricinhos que se acham bambambam, a Bíblia fala que vão desmaiar. Jesus fala pela expectação das coisas que sobrevirá a esta terra, a este mundo. Se a guerra já causa espanto, se doença já deixa o homem já aterrorizado, com medo de sair de casa, ele usa máscara, ele passa gel, e ele pensa que o remédio vai curar ele. Mas o corpo não tem proveito algum, do pó veio ao pó voltará, é a tua alma, é a salvação que a ti é ofertada. Não despreze, não vire as costas para Deus, aceite, confesse-o com seus lábios, porque a salvação está junto de ti. A tua boca você confessa Jesus como Salvador, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia fala em Atos que com muitas provas vivas e infalíveis, que Jesus está vivo. Ele está vivo, ele está aqui. Quer confessar Jesus? Quer aceitar ele como teu Salvador? Abandonar a cachaça, o cigarro, a maconha, a prostituição, o futebol, abandonar a novela? Quer Jesus? Ou você quer continuar na sua vidinha moderna, na sua vidinha medíocre?
O seu corpo é as suas regras. Seu nariz você é dono dele. Você trabalha e paga as suas contas. Essa soberba tua vai te levar para o inferno. Mas se você quer Jesus, aceitá-lo, confessá-lo, porque hoje Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Se Neymar estivesse aqui, Arariba estava cheia. Se o Fenômeno estivesse aqui, o Arariba estava cheia. Se tivesse aqui algum político discursando aquilo que está para beneficiar o homem, o aposentado, o jovem, estaria uma fila, estaria lotado. Era trânsito para lá e para cá. Mas Jesus está aqui e as pessoas não enxergam ele, porque está com a venda nos olhos. A venda do pecado, que só é arrancada pelo poder de Jesus. A conversão do homem não é ele ir para a igreja. A conversão do homem é no seu viver, dia após dia, carregando a sua cruz, negando a si mesmo, porque a natureza do homem é pecadora, ela é inclinada para o mal. Por isso que a oração do homem deve ser sempre: Senhor, tem misericórdia de mim, dirija meus passos, me guia por esta terra, para que eu não venha fazer a minha vontade, mas em mim seja feita a tua vontade. Peça a Jesus que te ajude, porque se você pedir a Aparecida, ela nunca vai te ouvir. Pode jogar essa estátua fora, quebrar e fazer 1000 pedaços e joga no lixo, porque não tem valor. O que tem valor na terra é a palavra de Deus, o Evangelho. Esse crucifixo que o homem pendura no pescoço, isso é símbolo de maldição. Cordão de ouro não vai espantar o olho gordo de você não, filho. Você está muito iludido com funk, está muito iludido com rock. Cordão de ouro não vai afastar o olho gordo de você não. Inveja, maldição, o mal. O que livra o homem do mal é o homem andar na presença de Deus. A Bíblia fala: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem anda com Deus é como Noé, andando com Deus em uma geração corrompida e perversa, mas resplandecendo como astro. Porque a igreja é como o lixo do mundo. A igreja, ela é a escória de todos. Estou pregando, deixa eu terminar de pregar. Jesus está voltando. Desperta você que está dormindo, porque o pecado, ele está levando muita gente a cair. E o pecado é bom para a carne. Tudo que é bom para a carne é bom. O homem gosta, o homem se deleita, o homem se sacia, mas tem um preço a pagar. A inclinação da carne é morte. Ela é inimizade contra a lei de Deus. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. As obras da carne são muitas. É adultério, segundo o casamento em diante, fornicação, sexo fora do casamento, idolatria, seja ele o ídolo do futebol, da música, da política, da religião, qualquer pessoa, qualquer coisa que você estime em seu coração e você adora e venera, é um ídolo. O povo fica chateado porque ouve a verdade. O povo não gosta, porque está cheio de ídolos dentro do seu coração. Idolatria, avareza, o teu dinheiro é teu Deus, o teu trabalho é teu Deus, teu carro é teu Deus, tua família é teu Deus, você é capaz de tudo a eles, a tudo que você possui. A Bíblia fala: amarás somente ao Senhor teu Deus, porque se você ama um, você despreza o outro. Mas amar a Deus e a mamão ao mesmo tempo não tem como. É impossível. Porque o tempo que você se dedica ao Senhor, você está aborrecendo o mamão. Ou o tempo que você se dedica a mamão, você está aborrecendo a Deus. Inveja, porfia, emulações, dissoluções, heresias,
abominações e coisas semelhantes a estas, os quais que cometem tais coisas não herdará o reino de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O juiz está à porta. Quem ouve, diga vem, porque o Espírito Santo e a esposa diz vem. Quem tiver sede e quiser, venha e beba de graça da água da vida. Esta é a água que o homem, quando toma, nunca mais tem sede. Futebol para você não vai te interessar mais. Novela, Deus abençoe, não te interessará mais, porque esta água fará em ti uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Jesus não é religião. Religião você encontra uma em cada esquina. Você quer fazer parte de qual clube? Social ou evangélico? Quer ir para Deus e Amor? Quer ir para a Assembleia de Deus? Para a Universal? Escolhe aí. Mas você quer Jesus? Jesus é o caminho estreito. Todo dia você tem que renunciar à sua vida. A religião permite você viver como você gosta. O importante é você dar dízimo. O importante é você dar oferta. Lá eles se preocupam com isso. Na religião deles. Aí lá eles falam, é minha igreja. É deles. Porque a de Jesus, a conduta do cristão que viverá em prol a Jesus, ao Evangelho, é de renúncia todo dia. Todo dia mortificar as obras da carne pelo Espírito Santo. Jejum, oração, santificação, meditação na palavra, viver separado deste mundo, porque o mundo está aonde o vento é favorável. Aonde tem uma multidão, tem gente. Aonde tem um ídolo, tem uma multidão. Aonde tem alguém importante, está lá cercado de gente. Mas aonde está a verdade? Conta nos dedos. Aonde Cristo Jesus está? Conta nos dedos. E você vai somar, que não vai ser muitos. Porque são poucos os que são salvos. Salvai-vos, porque está para chegar uma destruição. O fim está perto, e não tardará mais. Aquele que vem virá, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Será a volta do Filho do Homem. Muitos serão pegos de surpresa, mas foram avisados de antemão, porque Deus certamente não faz nada sem antes primeiro avisar. Vocês, e como aqueles que viveram na terra, tiveram um tempo suficiente. Tem gente que vive 100 anos, tempo suficiente. Tem gente que vive 10 anos, tempo suficiente. Porque a escolha não é para o depois de amanhã, não é para o ano que vem, é agora. Quanto mais você adia, mais estreito vai ficando para você, mais difícil vai se tornando para você. Mas o quanto antes você entrega a vida para Cristo, pode ter certeza que você será guiado por ele, pelo Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não enxerga, não conhece, mas que ele habita com os crentes, tementes e sinceros a Deus. Porque o Espírito Santo só foi dado àqueles que obedecem a Deus. Obedecer a Deus não é dar dízimo, não é frequentar a igreja, é você andar segundo esta palavra, ser guiado por esta palavra, ser discípulo de Jesus, renunciar a tudo, renunciar ao pecado, renunciar à vida que se leva, porque a desobediência leva o homem à ruína, mas a obediência leva o homem à perfeição a Deus, à santidade a Deus e à salvação. Amém? Jesus está voltando. Não tardes, não deixe para depois. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. Ele vai fazer uma obra excelente, que quando contar, ninguém acredite, mas será sinal para os contradizentes e aos opositores, porque Deus tem poder suficiente para arrancar o homem do lamaçal do pecado e o colocar como porta-voz de sua palavra aqui na terra, porque assim ele fez com Isaías,
assim ele fez com Abraão, assim ele fez com Moisés, assim ele fez com Elias, assim ele fez com Eliseu, assim ele fez com todos quantos ele levantou nesta terra. Mas o mundo não era digno deles, porque eles falavam uma mensagem e ao coração do povo não entrava, porque o povo queria ouvir aquilo que era engano, como até os dias de hoje. O povo prefere ouvir o engano do que sinceridade de palavras. Mas Jesus, ele falou para Pilatos: para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Segunda carta de Coríntios, capítulo 13, está escrito que ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. João capítulo 8 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou: eu sou a verdade. Moisés diz: Deus é o Deus da verdade. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Se você quer uma oração, vem. Aqui é de graça. Aqui você não vai pagar um tostão. Mas se você não quer, vai para a Universal. Pagar lá para o Edir Macedo para você ser enganado. Vai para o catolicismo, pagar para os padres e para os papas para você ser enganado. Mas se você quer a verdade, Jesus é a verdade. Quer conhecer a luz? Então ouça o Evangelho. Pratique o Evangelho. Amém? Reclamando do barulho, cheio de barulho, perturbar os moradores da terra. Jesus falou, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Não dá conselho mais não. Quando eu tirei o celular do bolso dele, agora. É, a pessoa endurece o coração mais, né? Não tem jeito não. Só Jesus para dar um jeito. Só Jesus para libertar. Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Amém, irmãos? Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é um rapaz aí, ouviu a palavra sentado ali atrás. Glória a Deus que o Senhor falou com ele. Que Deus venha ter misericórdia dessas almas. Algumas reclamam, outras dão glória a Deus. E é sempre assim, né? Sempre quando a palavra é pregada, há dissensão entre o povo, né? Discórdia. Mas é para que se cumpra o que está escrito. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus abençoe. Fica na paz. Bom dia, irmã Marilene, irmão Arthur, irmão aí do canal Rex, Red.
Nossa, o nome do irmão é diferente. Ioico. Fulano. Aleluia. Amém. Evangelho da graça. Deus abençoe os irmãos aí. Glória a Deus, irmãos. Amém. Difícil o nome do irmão falar, hein? É parecendo yoga. Yoga é mais fácil falar. Amém. Fica na paz, irmãos. Bom dia. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.